Para a gente entender desse cenário internacional, dessas relações diplomáticas, a gente até já soma aqui a nossa conversa, o embaixador Rubens Barbosa aqui com a gente já ao vivo para participar dessa conversa. Embaixador, começo aqui agradecendo, é claro, sua presença com a gente no All News, já dentro desse turbilhão de notícias que a gente está acompanhando desde o começo da posse do Trump, as repercussões aqui no Brasil. O presidente Lula dizendo que não quer briga com ninguém, que quer que as relações diplomáticas prevaleçam. Essa frase ali, um pouco de improviso do Trump, dizendo que o Brasil precisa mais de nós do que nós deles. O que a gente pode esperar para essa relação entre Brasil e Estados Unidos? Até como o Sakamoto destacava aqui agora há pouco, Mark Rubio, o novo secretário de Estado, diferentemente do Blinken, entende bastante de América Latina. O que a gente pode ver de se desenrolar daqui para frente? Uma boa tarde para o senhor. Olha, eu acho que nós estamos entrando no momento mais delicado da política externa do governo Lula. Quer dizer, você tem não só a relação bilateral com os Estados Unidos, você tem a COP30, você tem o BRICS agora em junho, você tem a questão do Panamá, a questão da Venezuela, você tem a questão da imigração, que pode afetar os brasileiros, você tem a questão das tarifas, que também pode, de alguma maneira, afetar os interesses do Brasil. E você tem também uma frase que ele pronunciou ontem, e uma decisão que ele tomou ontem também, que é a liberdade de expressão. Quer dizer, isso aí, eu acho que esse conjunto de coisas vão fazer com que, em algum momento no futuro, e eu concordo, não é através do Lula, não é através do Trump, mas é através do secretário de Estado, Marco Rubio, que essas medidas virão. Vocês devem ter acompanhado que já houve duas manifestações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, em relação a questões aqui no Brasil. Foi mandada uma carta de alguns deputados da Comissão de Relações Exteriores para o Comitê de Direitos Humanos da OEA, pedindo que fosse aberta uma investigação sobre o Brasil por causa justamente da liberdade de expressão de americanos aqui no Brasil. E se não fosse feito isso, que eles iam retirar o apoio financeiro do governo americano à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a outra medida foi um projeto de lei apresentado por uma deputada republicana que determina a cassação do visto para o ministro Alexandre de Moraes. Isso já existe. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito desafiante em termos de relações políticas entre os estados. Eu acho que a relação entre os governos vai ser muito difícil, mas a relação entre os estados vai continuar normalmente. Como o Trump falou, é verdade, a gente depende mais dos Estados Unidos pelo comércio, pelo investimento, e por medidas que não sejam tomadas que impactem no Brasil, do que nós podemos influir contra os interesses dos Estados Unidos. Então, vamos ter que aguardar, ter uma atitude pragmática, uma atitude tranquila e não reagir como aparentemente eu recebi agora cedo um vídeo, não sei se é verdadeiro, com uma reação do presidente Lula, que eu acho que não cabe, não devia reagir a nada que seja dito pelo governo americano em relação às relações bilaterais. Bom, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também um pedido formal para a cassação dos vistos, não só do Alexandre de Moraes, querem cassar os vistos de outros ministros do Supremo, sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão no Brasil. Acha que, do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a cassar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo?
Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora estão fazendo essas medidas todas, né, contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento que nós estamos vivendo talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual e há muito tempo, porque nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Lá também vai ter muita oposição, entendeu? Dentro dos Estados Unidos, tudo isso que o Trump está propondo, vai ter resistência. A gente já está vendo editoriais do New York Times, a CNN, fazendo programas contra, entrevistando. Essa decisão ontem de perdoar os atacantes lá do 8 de janeiro, do 6 de janeiro, no Capitólio, está causando a maior repercussão. Ontem só se falava nisso lá. Vamos ver o que vai ser feito de tudo isso que ele está propondo fazer. Vai ter muita consequência ainda dentro dos Estados Unidos e fora. Nós vimos ontem que ele não falou nada sobre o exterior, com exceção da referência ao Canal do Panamá e a mudança lá do nome do Golfo do México. Não houve nenhuma referência específica sobre as guerras, sobre a China. Vamos ver o que vem aí pela frente. Embaixador, o senhor comentou agora, bom dia, o senhor comentou agora que o presidente Lula teria feito uma resposta, um comentário ao Donald Trump, só para resgatar. O senhor sabe do que se trata, não? Porque eu estava tentando procurar aqui e eu não estava encontrando, até porque o senhor falou devido à gravidade assim, do comentário. Do que se trata exatamente? Olha, eu não tenho certeza que o vídeo é fake ou não, entendeu? Por isso que eu não divulguei. Eu recebi uma fala do presidente, agora eu não sei se é verdadeira, entendeu? Por isso que eu não entrei em detalhes. Até para ir emendando nesse levantamento de Sakamoto, também estava dando uma olhadinha aqui, embaixador, dentro desse cenário que a gente está analisando aqui, quais tipos de tentativas de uma possível aproximação com o Trump o senhor consegue ver dentro da realidade que a gente tem de tensão entre os dois? Assim, falava-se lá atrás com Bush da aliança improvável, a gente não espera isso necessariamente ali com o Trump de certa forma, mas já vimos várias manifestações, inclusive a gente não está tendo exatamente ainda essa visão do Lula, mas uma entrevista bem completa do vice, do Geraldo Alckmin, falando justamente do Brasil ser uma solução para os Estados Unidos ali, não necessariamente um problema, falando também que o Trump está mais experiente, elogiando de certa forma. O que a gente pode esperar ali de forma mais concreta dessa relação daqui para frente, quando ele começar a falar mais dessa questão no exterior que o senhor pontuou agora, que foi mais rasa durante a posse? Olha, vocês se lembram que eu era o embaixador em Washington na transição do Clinton para o Bush e do Fernando Henrique para o Lula. E eu estou notando uma diferença muito grande do período em que eu estive lá e o que está acontecendo agora. Nós estamos falando de transições, né? No meu tempo lá, nós atuamos para aproximar o governo Lula do novo governo Bush. Era a mesma situação. O PT tinha uma posição de esquerda muito dura, não queria pagar a dívida, era contra a ALCA, era contra o Fundo Monetário, e a gente procurou estabelecer canais de comunicação em alto nível
Eu mandei um memorândum para o Bush, que foi respondido por um ex-ministro do governo Bush. Tivemos conversas antes da eleição. Então, o fato de haver diferenças ideológicas entre os dois governos, os dois presidentes, não impediu que o governo brasileiro, com o Fernando Henrique presidente, né, fizesse aproximações, porque nós lá estávamos pensando no Brasil, não estávamos pensando em partido, em ideologia. Estávamos pensando na necessidade de colocar um presidente de esquerda em contato com um presidente que entrava, um presidente de direita. E nós trabalhamos muito nesse sentido e conseguimos que o Lula fosse recebido antes de tomar posse, uma coisa que não existia nos Estados Unidos, e se encontrou e teve reuniões de trabalho com o Bush, como presidente eleito. Eu não estou notando agora nenhum esforço de aproximação. Quer dizer, eu não sei, vocês devem ter visto alguma referência, eu não vi nenhuma referência de comunicação de nível mais alto entre a equipe do Trump e a equipe do governo Lula. Eu não vi nenhuma referência sobre um telefonema do ministro do Exterior com o ministro secretário de Estado, com o Marco Rubio. Quer dizer, isso aí é uma diferença importante, porque você começa o governo sem nenhum canal de comunicação de nível alto estabelecido entre os dois governos. É uma situação muito, muito complicada, viu? Agora, como eu disse, as relações entre os estados vão continuar, as exportações, importações, investimento, as relações institucionais entre empresas de meio de agricultura, empresas, instituições de meio ambiente, isso vai continuar, eu não vejo nenhum problema. O problema que eu vejo é essa falta de comunicação e as reações extemporâneas que podem ser feitas aqui e que aí sim prejudiquem o nosso relacionamento político e econômico com os Estados Unidos. Embaixador, essa volta do Donald Trump está realmente produzindo uma reciclagem nas relações do Planalto com a Casa Branca, né? Inclusive acordos de cooperação que o Lula tinha firmado com o Joe Biden devem ir para a lata do lixo, né? Acordos em torno da transição energética, regulamentação do trabalho nessa era de aplicativos, né? Tudo isso deve ir para o lixo, né? Agora, houve notícia de que o Itamaraty, que o senhor sabe como poucos que é uma corporação profissional, tentou fazer esse contato ali nos subterrâneos, tentou verificar se havia possibilidade de um contato entre o presidente Lula ou entre o chanceler e o indicado lá do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, né? O senhor acha que esse esforço está sendo feito aquém do que seria necessário? É isso que o senhor está dizendo ou não? Deveria haver um esforço maior do Itamaraty, com o aval, evidentemente, do Lula, para que essa aproximação se desse rapidamente, é isso? Não, a partir de novembro, quando houve a eleição, foi o que nós fizemos lá no meu tempo. Nós entramos em contato com a equipe. Agora, se foi tentado isso, a gente não sabe, né? A opinião pública não sabe. Se tivesse havido algum telefonema com a equipe do Trump ou com o secretário de Estado, né, no nosso ministro do Exterior aqui, teria sido divulgado. Quer dizer, tentativas não valem, tem que ter resultado, entendeu? Não adianta dizer que nós tentamos, não conseguimos. Isso é pior até. Se estão dizendo isso, é pior até, porque mostra que não tem acesso a quem manda lá nos Estados Unidos. Eu acho que, se isso for verdade, que foi tentado e não foi conseguido, fica muito pior para a gente. Com certeza, embaixador. A gente agradece aqui demais a sua entrevista. A gente vai ficar de olho nesse desafio que vai ser a relação diplomática com os Estados Unidos, toda essa conexão com a América Latina, envolvendo também o Javier Milei e muito mais. Mas agradeço demais o seu tempo aqui com a gente, viu? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Vamos esperar, e sobretudo agora com o BRICS e a COP, né, com todas essas implicações, não é só a relação bilateral, mas são as relações internacionais
que o Brasil vai ter que enfrentar, né? O mundo mudou, o Brasil mudou e nós estamos ainda parados, na minha visão, parados no tempo. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Muito obrigada, embaixador. Seguimos por aqui, Josias e Sakamoto, mas antes vou só chamar um rápido intervalo para quem está assistindo a gente na TV.